Essa aqui é a aula referente a 28 de maio de 2021, aula de História, terceiro ano, 28 de abril, perdão. Então, nós vamos entrar no capítulo 5, né, a segunda unidade do livro. Este aqui já é o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Portanto, abro aí na página 75 do livrinho de Vossas Senhorias, que vai falar sobre a instituição da República no Brasil. Então, a gente viu um pouco de história geral anteriormente e agora a gente vai entrar na história do Brasil. Então, governo provisório e mudanças institucionais. A queda do regime monárquico e a proclamação da República ocorreram em um clima de ordem e concordância entre as elites. Provavelmente, a ideia dominante era mudar a forma de governo sem revolucionar a sociedade brasileira. Por isso, não houve interesse por parte das elites em convocar a população para participar desse processo. Em um relato que ficou famoso, Aristides da Silveira Lobo, jornalista e ministro do primeiro governo republicano, expressou a ausência popular no dia em que foi proclamada a República. Ele conta que, naquela ocasião, o povo assistiu a tudo bestializado, supondo que estivesse vendo talvez uma parada militar. Então, veja bem, minha gente, a proclamação da República no Brasil não foi uma decisão do povo. Isso aí foi uma decisão das elites no Brasil, porque o povo brasileiro, naquele período, como eles tinham consciência do que é uma monarquia parlamentarista, ou seja, uma monarquia moderna, então o povo brasileiro era extremamente monarquista. Até hoje ainda tem muita gente monarquista. Mas hoje muitas pessoas, inclusive por conta da desonestidade de muitos professores de história. Porque tem gente que, quando fala em monarquia, a primeira coisa que eles remetem é a escravidão, a retrocesso, a absolutismo. E monarquia moderna não é isso. Tem nada a ver com isso. Para começo de conversa, a família imperial brasileira sempre foi contra a escravidão. Se você vê todo o processo de fim de escravidão no Brasil, todo ele aconteceu através da família imperial. Então, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que mais? A lei Áurea, né, que foi que acabou definitivamente, a lei Eusébio de Queiroz. Então, todas as leis que foram promulgadas no Brasil contra a escravidão foram promulgadas pela família imperial. Não foi nenhum presidente de república, coisa nenhuma. Uma república a pulso. E o que causou isso na prática? Bom, o rei, ele perdeu o apoio das elites, né? Primeiro ele perdeu o apoio da maçonaria, que era grande parte da elite na época, por conta de um problema que houve, né, com o Papa. Depois vai perder o apoio da elite escravocrata, que era a elite econômica do país. Então já não tinha, aliás, não tinha, perdeu o apoio da igreja por causa da maçonaria. E perdeu o apoio da elite escravocrata, que Dom Pedro era maçom. Dom Pedro queria acabar com a escravatura no Brasil. As elites, obviamente, não queriam, porque toda a mão de obra deles era escrava, né? E isso prejudicou bastante o seu governo. Inclusive, quando ele foi para Portugal e a princesa Isabel resolveu assinar a Lei Áurea, ela foi avisada, não lembro agora o nome do parlamentar, mas teve um parlamentar que chegou até ela e disse assim: Vossa Alteza, a senhora tem consciência de que se a senhora acabar com a escravidão, a senhora vai perder o trono, né? E a resposta da princesa Dona Isabel foi: eu estou disposta a pagar qualquer preço para libertar esses homens. Então, a princesa Isabel, que era extremamente católica e anti-escravocrata, ela era muito religiosa,
ela não admitia escravidão. A gente viu, por exemplo, no segundo ano, quando a gente estudou sobre os jesuítas e os aldeamentos, a gente viu as brigas que os jesuítas tinham com os senhores, né, os donos de escravo, que muitas vezes invadiam os aldeamentos, né, e que a coroa portuguesa proibiu que os aldeamentos fossem invadidos, eles tentando proteger os índios para não serem escravizados, e o pessoal, os colonos, não queria nem saber. Então vinha aquelas bandeiras de apresamento, né, que é os bandeirantes, né, o bandeirismo, e com essas bandeiras de apresamento eles preferiam entrar nos aldeamentos, que era onde tinha o chamado índio ladino, que era aquele índio que falava a língua portuguesa, né, ou pelo menos entendia o português. Era um índio que foi treinado na lavoura, porque os jesuítas davam verdadeiras escolas para os índios de como cultivar diversas plantas, inclusive a cana-do-açúcar aqui no Brasil. Enfim, então é uma complicação quando a gente vê a desonestidade de muitos professores de história que foram doutrinados por professores comunistas na universidade. Eles odeiam a monarquia com todas as forças, porque eles sabem que, por exemplo, nessa bagunça que a gente vive hoje no Brasil, essa cachorrada que a gente vive hoje, se fosse a monarquia parlamentarista que tinha o quarto poder, que era o poder moderador, já tinha dissolvido Câmara, já tinha mandado a STF para baixo da égua e já tinha resolvido o problema. Então, ele sabe que na República há uma complexidade muito maior para se conseguir fazer isso. É muito mais difícil de você conseguir acabar com coisas erradas na República, porque você distribui o poder de tal forma que você tem que toda hora estar conseguindo maiorias e maiorias e maiorias, e enquanto isso você tem um grupo de pessoas de elite fingindo que são a favor dos pobres, e na verdade esse pessoal só está a favor de si mesmo, do seu partido, e querendo poder a todo custo. Então, foi assim que surgiu a República no Brasil. Você vê que o próprio Aristides da Silveira Lobo, que ele era um ministro e era um jornalista, ele disse que o povo assistiu bestializado, pensando que estivesse assistindo uma parada militar. Ou seja, eles conseguiram, os republicanos conseguiram o apoio dos militares, conseguiram o apoio da igreja e conseguiram o apoio da elite escravocrata. Aliás, conseguiram o apoio da maçonaria por causa da igreja. A igreja era contra isso também. Então, é muito complicado você ter uma mudança total no sistema do governo de uma nação, e o povo nem sabia o que era que estava acontecendo. Teve lugares no Brasil, eu já li historiadores que citam, por exemplo, que passou mais de 30 dias para alguns lugares do Brasil saber que não tinha mais rei. Então demorou muito para a notícia chegar. Você lembra que o Brasil tinha acabado de sair de um sistema de capitanias hereditárias, as capitanias eram distantes uma da outra, e era tinha muita dificuldade para a pessoa conseguir levar uma carta, um documento. Demorou mais de um mês para saber que não tinha mais um rei. Só soube quando tinha um agente da República lá cobrando imposto, porque foi só o que aumentou. Depois que a República entrou no Brasil, nunca mais o Brasil se aprumou. Toda a vida só foi esse negócio de aumentar imposto. Na época, o maior imposto que havia era sobre a produção de ouro, que era 1/5, ou seja, 20%. Para você ter uma ideia, ele chamava o quinto dos infernos. É aí que surgiu a expressão quinto dos infernos, por conta desse imposto que era de 20%. Ora, hoje o brasileiro paga quase 50%, mais de 40% do que a gente ganha vira imposto, volta para a mão do governo. Nós temos um PIB trilionário, porque o governo decide que nós não temos o direito de
comandar o nosso próprio dinheiro. A gente trabalha e no fim do mês as coisas estão muito mais caras, porque a gente tem que pagar imposto para o governo decidir como gastar o nosso dinheiro. Ele diz, não, vocês não são competentes para escolher onde gastar o dinheiro de vocês, pode deixar que eu gasto. Eu vou dar a vocês coisas de graça. E aí vocês têm que entender, como dizia o economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. O que é que significa isso? Não tem nada de graça, alguém está pagando, e geralmente quem paga somos nós. Então, quando uma pessoa diz, eu quero educação gratuita, eu quero saúde gratuita, eu quero saneamento gratuito, eu quero isso de graça, aquilo de graça, não sei o que de graça, o de graça está saindo muito caro. Porque até um chiclete que você chupa, você está pagando imposto. E quando você diz que quer uma coisa de graça, o governo adora isso. Por quê? Porque eles vão poder exigir mais impostos da gente, é mais dinheiro saindo do nosso bolso para eles controlarem, para eles dizerem para onde é que o nosso dinheiro vai. Então eles amam quando a gente fica exigindo do governo alguma coisa de graça. As pessoas não entendem de economia e acham que estão ganhando alguma coisa de graça. E, na verdade, o governo está lá justificando, dizendo, não, eles estão querendo isso e aquilo de graça, então nós temos que aumentar os impostos, né? Aí aumenta os impostos para poder ter o dinheiro para pagar o negócio que é de graça para você. Ou seja, você paga duas vezes. É só você experimentar adoecer de uma doença mais séria no Brasil, que aí você descobre que você paga duas vezes por todos os serviços que a gente paga para receber do Estado. Então, você paga para existir um SUS, e quando você precisa do SUS de verdade, você não dá tempo, se você for esperar na fila, você morre. Então você tem que pagar de novo no particular, tem que ficar fazendo cotinha com os amigos, tem que ficar fazendo campanha na internet para conseguir o dinheiro, porque senão você morre. A realidade é essa. Então isso é a República no Brasil, minha gente. Bem-vindos ao mundo real. Isso é a bela República Brasileira. Enquanto isso, em outras nações que não foram imbecilizadas pelos comunistas, você tem, por exemplo, dos 10 países mais ricos do mundo, 7 são monarquias. E não por acaso eles são os mais ricos do mundo, tipo Japão, Inglaterra, né? Então todo esse pessoal, eles são monarquias. E são países avançadíssimos, riquíssimos. Por quê? É um sistema de monarquia parlamentarista em que você não tem um rei absolutista, ou seja, o cara não pode pintar e bordar, ele não pode fazer o que ele quer. Existe uma constituição e o rei tem que seguir essa constituição, só que ao invés de ficar de 4 em 4 anos brigando para chegar no poder e gastando o nosso dinheiro com eleições caríssimas, com números astronômicos, o dinheiro que a gente gasta de 4 em 4, o dinheiro não é nem de 4 em 4, é de 2 em 2, né? Porque tem também as eleições municipais, de 2 em 2, de 4 em 4 anos. Enfim, a gente gasta tanto dinheiro com eleição e que não serve para absolutamente nada, porque a população, propositadamente, não recebe as informações e a educação que precisaria ter. O brasileiro não conhece os livros, não conhece os autores, e isso é feito de propósito para eles não conhecerem a história do país, não conhecerem a realidade, não saberem o que é economia, ficar aí atrás dessas ideologias imbecilóides que ficam só imbecilizando a nação lenta e gradualmente, o pessoal pensando que estão fazendo um bem a si mesmo e para o próximo. Então, essas nações que são monarquias parlamentaristas são as chamadas monarquias modernas. São baixíssimos impostos, e quando você tem baixos impostos, o que é que acontece? A população fica rica. Quando você não tem um governo comendo o dinheiro todo da nação, então as pessoas ficam ricas, as pessoas abrem empresas, as pessoas geram emprego, todo mundo ganha dinheiro e ninguém precisa de governo para coisa nenhuma. Ao invés de você
ficar preso na única escola pública que tem na sua cidade, você vai ficar com dinheiro no bolso, porque vai se gerar empregos, indústrias, crescimento econômico, é um ciclo virtuoso, e aí você vai ter dinheiro no bolso para escolher qual é a escola particular que você quer estudar, ou a universidade particular que você quer estudar. Então o pessoal diz, não, mas lá no país de primeiro mundo, tudo é particular, não existe coisa pública. A pergunta é, para que coisa pública? A coisa pública ela só serve para comer o dinheiro e entregar um serviço de terceira categoria. Quando não existe muitos impostos, você tem o dinheiro no bolso do cidadão. E aí o cidadão escolhe aonde quer pagar o que é que ele quer fazer do seu próprio dinheiro. Então, isso é o que acontece em países de primeiro mundo. Enquanto isso, o pessoal fica aqui iludido, pensando que um Estado forte, comedor de imposto, é uma coisa muito, muito boa, porque é um papai que está cuidando de nós. Papai está cuidando muito bem, mas é do bolso dele, não é de nós, não. Então, existe, por exemplo, na internet, se você procurar, muitas palestras de Sua Alteza, o príncipe da corte brasileira, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Você pesquisar no YouTube, você vai encontrar, ele já foi para Luciana Gimenez, já foi para, enfim, para um monte de canal importante aí no Brasil, para falar sobre a nossa história, né, o que as fotos que a gente vê nos livros de história, eles têm no álbum de família, em casa, né? As princesas, as rainhas, os príncipes, enfim. É um pessoal extremamente católico até hoje. A família imperial brasileira foi expulsa do Brasil quando os republicanos proclamaram a pulsa, eles deram um golpe militar. Vocês vão ver que o primeiro sistema republicano no Brasil foi militar, os primeiros governos no Brasil foram militares, e aí você vai ver que eles vão expulsar em menos de 24 horas a família imperial, porque o medo deles era o povo descobrir que eles estavam tirando a família imperial do poder e o povo brasileiro se revoltar. Porque o povo brasileiro sempre foi extremamente monarquista. Até hoje, por exemplo, se uma pessoa vai colocar uma loja de roupa para meninas, eles vão colocar o quê? A primeira daminha ou a princesinha? Então, quando vai falar, por exemplo, do futebol no Brasil, eles colocam o quê? É o presidente do futebol ou é o rei do futebol? O rei do Baião ou o presidente do Baião? O rei da música ou o presidente da música? Enfim, o povo brasileiro, em sua cultura, intrinsecamente, sempre foi extremamente monarquista. E só que as novas gerações não tinham acesso, e eles fazem de tudo para não ter acesso a essa parte da nossa história. Por quê? Porque não é conveniente. Se o povo brasileiro começa a ter esse sentimento de pertencimento, de que nós não somos apenas um esperma jogado no meio da América, que nós somos seres humanos, que nós temos uma história, que nós temos uma ascendência antes de nós, que nós viemos dos índios, dos portugueses e dos africanos. E lá na África também, assim de monarquia, ó. Assim. Muitos homens e mulheres que foram trazidos para cá para serem escravizados eram príncipes e princesas, eram rainhas, era um povo extremamente instruído, inteligente, bravo. Então, eles não querem que a gente saiba dessa parte da história. Se a gente souber disso, vai que a gente começa a pensar assim, ei, peraí, quer dizer que eu não sou pertencente a essa bagunça que está aí agora? Quer dizer que eu venho de uma coisa muito mais linda, muito mais organizada, uma coisa muito mais próspera, uma coisa muito mais inteligente, uma coisa que usa a razão, que usa a ética, que usa a moral. Ah, peraí, eu estou gostando mais dessa coisa que era antes. Então, esse é o processo de imbecilização que a Universidade Brasileira tem promovido nos últimos 50 anos.
é fazer de tudo para riscar a história do nosso país. Daqui a alguns anos, vocês deem adeus a esse tipo de conteúdo que a gente ainda tem nos nossos livros. O último congresso que eu participei na UFCG, eles estavam decidindo quais conteúdos eles iriam cortar do ensino médio. E dentre eles está boa parte da história do Brasil. Eles querem deixar o povo brasileiro, nas próximas décadas, totalmente ignorantes de onde viemos e de quem nós somos. Eles querem reduzir o pensamento do povo brasileiro a pensar que o Brasil é apenas uma grande nação geograficamente, a ter orgulho das matas da Amazônia, a ter orgulho de um país com um solo gigante, sem buscar as suas raízes, sem procurar quem são os heróis da nossa história. Um povo que não tem memória é um povo que não tem futuro. Se nós não temos passado, futuro. Se a gente não sabe de onde nós viemos e quem nós somos de fato, então a gente vai se tornar escravos à mercê de pessoas que vão reescrever a nossa história do jeito deles, e a gente não vai ter opção. Esse é o grande problema de a gente ter perdido esse tesouro que era a monarquia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na época que nós éramos monarquia, nós éramos mais ricos do que os Estados Unidos. Pesquise, faça uma pesquisazinha, procure saber como era a economia do Brasil nesse período e a economia dos Estados Unidos nesse período. Nós fomos mais ricos do que os Estados Unidos. Depois que a República entrou, a bagaceira começou e o Brasil nunca mais voltou ao normal. Mas tudo bem, vamos lá, continuando na página 75. Formação do novo governo. Essa aula é até 9h40, né? Pronto, temos 15 minutinhos. Na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. O novo governo, organizado por grupos militares, de cafeicultores e profissionais liberais, era liderado pelo Marechal, olha o militar aí, Deodoro da Fonseca, que deixara de ser monarquista às vésperas do golpe republicano. Por que ele deixou de ser monarquista às vésperas do golpe republicano? É uma vergonha a história da República do Brasil. Esse Marechal Deodoro da Fonseca, eu vou dizer a vocês, tem alguns historiadores que colocam essa parte da história, e eu tenho vergonha da história da República desse país. Porque o camarada, esse Deodoro, era assim com Dom Pedro. Ele era amiguíssimo do rei. E ele foi obrigado a trair o rei e proclamar a república, porque toda a elite já tinha decidido que o Brasil ia deixar de ser monarquia, eles agora queriam o poder, eles queriam ser o parlamento, eles não aceitavam o fim da escravidão no Brasil, e aí chegaram para o Marechal Deodoro e disseram, olha, é o seguinte, Marechal, ou o senhor entra na nossa e se torna o primeiro presidente da história do Brasil, ou então nós vamos dar essa função ao outro militar, fulano de tal. Eu não recordo agora o nome do indivíduo, mas eu recordo da história dele. Quando disseram, a gente vai dar fulano de tal, aí Deodoro da Fonseca disse, fulano não. E aí as pessoas não sabem qual era o problema dele com esse fulano. O problema é que esse fulano tinha tomado uma namorada do Marechal Deodoro da Fonseca. E ele tinha ódio mortal desse camarada. Ou seja, o começo da República no Brasil se dá através de um chifre. Um chifre! Tem noção do negócio desse? Meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo, isso é uma vergonha. Um camarada que era monarquista se render à elite econômica do país, trair o rei
Minha gente, vocês têm noção de que Dom Pedro I, ele deixou Dom Pedro II no Brasil com 5 anos de idade, para não deixar o Brasil sem governo. Ele teve que voltar para Portugal por conta de uns problemas que estavam acontecendo lá, e ele deixou o filho dele aqui para governar o Brasil com 5 anos de idade. O cara deu a vida e o sangue pelo Brasil. Ele disse ao filho dele: meu filho, o futuro não está no velho mundo, o futuro está no Brasil. Ele amava o Brasil mais do que a Portugal. Esse pessoal, essa família imperial, passou a vida inteira estudando. Dom Pedro, ainda adolescente, já falava mais de 10 idiomas. O cara era um grande estudioso. O camarada estudou botânica, matemática, economia. O cara viajou o mundo inteiro, conheceu culturas do mundo todo. O cara montou o Museu Imperial, que teve aí agora recentemente. Essa presidenta deixou, por falta de recursos, pegar fogo no Museu Imperial, que tinha até múmia do Egito. Foi uma coisa assim cabulosa. Como é que você deixa um museu que tinha praticamente a história do mundo inteiro? Mas eles querem destruir o nosso passado. É isso que eles querem. É por isso que eles deixaram o museu na mão da Universidade do Rio de Janeiro. É por isso que eles não mandavam verba e deixaram dar aquele problema na parte elétrica para queimar tudo. Porque existe em FRJ, vai ter um incêndio no museu, vai destruir tudo. Nós precisamos de verba para ajeitar tudo isso. E não tinha. Tinha verba para o camaradinha invadir terra alheia. Tinha verba para fazer parada gay, para o pessoal ficar fazendo as unhas no meio da rua. Para isso tinha verba. Mas não tinha verba para preservar a nossa história, e não só a nossa, mas do mundo inteiro. Pesquise sobre o Museu Imperial, que pegou fogo há alguns anos atrás aí, no governo da nossa presidenta. Tá entendendo? Então, essa é a situação dessa nação. E eu vou lhe dizer bem claro, fizeram uma sacanagem com a família imperial. Botaram eles para viajar de madrugada de navio na chuva, expulso, era para sair escondido do Brasil, com medo do povo saber, porque se o povo soubesse, tinha tido uma guerra civil no Brasil naquele momento. O povo soube depois, o povo não entendeu o que era que estava acontecendo. Quando eles bem souberam, não tinha mais rei no Brasil, o rei já estava lá em Portugal. Dom Pedro II morreu de desgosto. Exilado, ele não podia mais pisar no Brasil. Ele morreu, a República foi proclamada, ele acabou com a escravidão, a princesa acabou com a escravidão em 1888. Em 1889, os caras deram o golpe e proclamaram a República. Em 90 ou foi em 91, o cara morreu de desgosto, morreu pobre. O cara saiu daqui sem nada. Um homem que doou a vida, que nasceu para isso. Enquanto na República, quem está no poder fica pensando nas próximas eleições, o rei não tem essa preocupação. O rei não pensa nas próximas eleições porque não tem eleição. Ele pensa nas próximas gerações. Ele tem que fazer um bom governo, porque senão ele vai deixar uma porcaria para o filho dele governar. Então ele tem que fazer o negócio acontecer. É por isso que as monarquias crescem. No Japão, Canadá, Estados Unidos, não. A Inglaterra, que foi quem formou os Estados Unidos. Enfim. A Espanha também, né? Espanha. Então, o governo brasileiro expulsou o novo governo, expulsou a família imperial daqui,
O cara morreu de desgosto. Ele pediu para, quando ele morresse, que eles arrancassem o coração dele. Foi guardado numa urna, numa igreja em Portugal, mas ele pediu que na primeira oportunidade, quando acabasse o exílio, que trouxesse o coração dele para ser enterrado no Brasil. E assim foi feito. O coração de Dom Pedro foi enterrado no Brasil. Aí fica esse pessoal que não ama a nossa nação, que o coração deles não está aqui, o coração deles está no poder e no dinheiro, tentando sujar a imagem. A Globo, quando vai fazer uma novela sobre a história do Brasil, mostra Dom João VI, que foi o cara que fundou o Banco do Brasil, foi o cara que fez todo o complexo administrativo nesse país, o cara que fundou as primeiras universidades nesse país. Dom João VI é retratado como um porco comedor de coxinha de frango. Quer dizer, os caras usam a cultura para destruir a história do nosso país. As pessoas mais honradas que viverem nessa nação são tratadas como um nada. E aí depois querem que uma nação sem passado tenha futuro. Tem um documentário do Brasil Paralelo na internet chamado de Bonifácio, o fundador do Brasil. É brilhante. É baseado em documentos da época. São professores de história de verdade, de universidades brasileiras, mas são professores de verdade, que pegaram os documentos e trouxeram à tona uma parte da história que eles enterraram, que foi todo o trabalho que Bonifácio teve para constituir essa grande nação. Inclusive, foi quem orientou Dom Pedro II a proclamar a independência do Brasil. Enquanto Portugal estava apertando Dom Pedro para voltar para lá, Bonifácio escreve uma carta para Dom Pedro. Bonifácio também é um cara extremamente inteligente, extremamente estudioso, falava muitos idiomas. O cara lutou em guerra, ele estava na Revolução Francesa. Enfim, são as pessoas que eles querem que a gente nem conheça, preferencialmente. São os brasileiros que eles querem que a gente nem tome conhecimento que existiram. E esse cara disse, Sua Alteza, se o senhor voltar para Portugal, nós teremos um banho de sangue no Brasil. Então, eu aconselho ao senhor que proclame a independência da nossa nação. E vamos resistir a Portugal. E assim Dom Pedro fez. Enfim, eu não entendia, quando eu estava na universidade, com um monte de professor comunista, eu não entendia porque era que eu tinha nojo da história do Brasil. É porque eles não mostravam a história do Brasil. Eles mostravam a versão comunista da história do Brasil. E é um pessoal que sabe a importância de história. Ele sabe como é importante imbecilizar o povo, para o povo pensar que está fazendo uma coisa boa. Isso é o que eles chamam de guerra cultural. E quando eu comecei a estudar outros autores que falavam realmente como foi a história do Brasil, aí eu comecei a me encantar pelo Brasil, pela nossa riqueza cultural, conhecimento científico, tudo que esse pessoal tem destruído nos últimos 50 anos. E, enfim, como historiador eu penso, né, será que daqui para eu morrer, essa nação vai conseguir resgatar esse passado que nós tivemos tão brilhante, tão glorioso? Será que a gente vai conseguir renovar os valores da família, da fé em Deus, do amor à nação? Ou a gente vai cair na derrocada daqueles que devem destruir para conquistar ou dividir para conquistar? Todos os países que caíram na lábia deles hoje estão destruídos. Todos. E todos os seus apoiadores arrependidos.
imprensa, escritores, professores, tudo. Hoje eles sabem que foram enganados. E que aqueles que eram chamados de vilões da história, na verdade, era apenas um povo que queria ser livre, só isso. Elaborou-se então um documento que proclamava as decisões tomadas pelo novo governo, declarando também as suas intenções e objetivos, embora esse documento qualificasse a instituição da República como uma revolução nacional. Outras partes do texto contradiziam essa ideia. O documento deixava claro, por exemplo, que não haveria nenhuma transformação radical da sociedade e que a principal preocupação do governo provisório era defender a ordem pública já existente, a segurança e o direito dos proprietários brasileiros e estrangeiros. Para acalmar possíveis temores dos países capitalistas, declarava também o compromisso do novo governo de pagar todas as dívidas que o antigo regime monárquico tinha com credores externos. Ou seja, era uma coisa assim, tão da elite, tão do grupinho, que eles disseram, olha, vamos tomar o poder e não vamos afrontar ninguém, porque o povo unido e as outras nações, essa nossa fraca república, eles vão derrubar e vão restaurar a monarquia. Então não vamos bater de frente com ninguém, vamos fazer o gosto de todo mundo, vamos prometer a todo mundo que vamos pagar tudo, que aí eles vão deixar a gente no poder, porque vão ver que não mudou muita coisa. Só mudou que agora não é mais monarquia, que a gente faz o que a gente quer fazer. E assim se fez. Então, no primeiro momento, o que eles chamavam de revolução, disseram, é uma revolução, mas não pode ter revolução. Não pode mudar muito as coisas. Não. O que é uma revolução? É a mudança total do sistema. Então, eles mudaram o sistema de governo, porém, eles não alteraram as bases da organização política, econômica e social da nação, para que as pessoas deixassem eles ganhar tempo, para eles se organizarem, para eles se fortalecerem, para eles fortalecerem o exército, de maneira que eles conseguissem impor tudo que eles quisessem impor. Pois muito bem, nós chegamos ao horário das 9h40, daqui a alguns minutos vocês terão aula de outros professores, então eu peço que vocês deixem aqui o nome na frequência, quem quiser sair pode sair, quem quiser sair só na aula do outro professor pode sair também, e aí eu vou continuar a gravação, e depois eu mando o link com a aula completa, vocês podem só pular essa parte que vocês já assistiram, e aí vocês assistem a partir daqui para frente. Bom dia, Anaximandro. Boa semana aí para você. Bom dia. E o pessoal que não assistiu, se quiser, assiste a aula completa. Bom dia. Tchauzinho, vidas boas. Bom dia. Bom, então na página 75, o sol já vem chegar na fazendinha. Página 75, primeiras providências. Entre as principais medidas adotadas pelo governo provisório destacam-se, isso aqui provavelmente é alguma questão de atividade ou de prova, né? Nós falamos da instituição do federalismo, a separação entre a igreja e o Estado, a criação de novos símbolos nacionais e a promulgação da lei da grande naturalização. Então, daqui para frente, agora eu vou evitar comentários de outros historiadores, de outros autores, o que eu li em outros livros, e agora eu vou citar só o que está neste livro. Só o pensamento de Gilberto Cotrim daqui para frente, ok? Então, o que foi a instituição do federalismo? As províncias imperiais foram transformadas em estados-membros da federação, com isso teriam maior autonomia administrativa em relação ao governo federal, cuja sede recebeu o nome de Distrito Federal, situado no Rio de Janeiro. Então, antes, a capital do Brasil era na Bahia, agora é no Rio de Janeiro, posteriormente vai ser em Brasília,
E os estados passam a ganhar mais autonomia a partir desse momento, né? Então é por isso que nós temos uma Constituição Federal, mas cada estado também possui uma Constituição estadual e por isso nós temos deputados estaduais, que é o pessoal que vai criar as leis de cada estado, né? Contanto que não bata de frente com a lei federal, a lei estadual é perfeitamente possível de ser aprovada. E também ainda tem as leis municipais, né? Então, a separação entre o Estado e a Igreja. Foi extinto o regime do padroado, por meio do qual o Estado controlava a Igreja Católica no país, e o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado. Em consequência, foram criados o registro civil de nascimento e o casamento civil. Até então, havia apenas a certidão de batismo e o casamento religioso. Então, minha gente, até a chegada da República no Brasil, quem fazia todos os registros era a igreja. A igreja registrava quem nascia, quem casava e quem morria. Depois que surgiu a República, aí vieram os cartórios. Então, aumentou um pouco a burocracia, né, mas só mudou de instituição. Saiu de uma instituição para outra e começaram a fazer esses registros, né, de nascimento, casamento e morte em cartórios agora do governo, não eram mais cartórios eclesiásticos. O que mais? A criação de novos símbolos nacionais, né? Novos símbolos foram desenvolvidos para substituir os da monarquia, como uma nova bandeira e um novo hino nacional. Então, eles trataram de sumir com todos os símbolos da monarquia para o povo, a cada geração que viesse, ter menos contato com a monarquia, desenvolver um novo hino nacional, né? Pelo menos esse saiu bem interessante. Esse pessoal também desenvolveu símbolos parecidos com o da monarquia. Então, por exemplo, o pessoal diz que o verde e amarelo da nossa bandeira é o verde das matas e o amarelo do outro tem nada a ver com isso. Se você pesquisar aí a bandeira do Império Brasileiro, você vai ver que o verde e amarelo já existia e que o verde e amarelo ele era os sinais das famílias Orleans e Bragança, né? E, enfim, são cores que já faziam parte dos brasões das famílias imperiais brasileiras. Então é um negócio assim que o pessoal enfim, prefiro não comentar. A promulgação da lei da grande naturalização, né, com a intenção de amenizar o sentimento anti-lusitano de boa parte da população brasileira urbana, sobretudo das camadas mais pobres que se sentiam exploradas pelos portugueses, já que esses controlavam boa parte do comércio dos imóveis de aluguel. Foi decretado em dezembro de 1889, ou seja, um mês depois, que a proclamação foi dia 15 de novembro, uma lei que declarava cidadãos brasileiros os estrangeiros residentes no Brasil. Quem não quisesse ser naturalizado brasileiro deveria manifestar-se no órgão competente. Bom, então era tipo assim, vamos maquiar o problema, né? A gente tem um monte de estrangeiro aqui dentro, tal, e o pessoal está criando raiva dos estrangeiros, porque são pessoas que são os ricos, que são a elite, que são os comerciantes. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar a chance desse povo se tornar brasileiro, vamos dar a cidadania do Brasil para eles, e aí o povo, ninguém vai poder mais dizer esse português, né? Agora não, agora ele é um brasileiro, né? Acabou-se. Como se um papel resolvesse, mudasse alguma coisa, né? Mas tudo bem, tem cidadania brasileira. Quem não quisesse essa cidadania era só ir lá no órgão competente e dizer que não queria, porque se ele não dissesse nada, o governo naturalizava, ele passava a ser brasileiro automaticamente. E, obviamente, a grande maioria não foi atrás de nada, porque quem não quer uma dupla cidadania, né? Então, quem não gostaria de ter uma cidadania no Brasil e outra em Portugal, né? Qualquer pessoa gostaria de ter, para ter o direito de transitar livremente entre essas nações. Essas ou outras quaisquer. Na página 77, nós temos um texto que vai falar sobre uma reforma financeira que causou o chamado encilhamento no Brasil, né, que foi o governo provisório implantou uma reforma financeira conhecida como encilhamento. Essa reforma foi executada, isso aqui geralmente, minha gente, é questão de Enem, viu? Essa questão do encilhamento. Essa reforma foi executada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a partir de janeiro de 1890. O objetivo dessa mudança era estimular o crescimento econômico, sobretudo
o do setor industrial. Para isso, o governo permitiu que bancos instalados nos atuais estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul emitissem grande quantidade de moeda que serviria para criar novas indústrias e pagar os salários dos operários. Essa reforma financeira gerou, no entanto, uma grave crise econômica ligada basicamente a 3 elementos: a inflação, empresas fantasmas e a especulação financeira. Ou seja, os caras que assumiram a República no Brasil eram tão inteligentes que eles achavam que se eles imprimissem dinheiro, papel moeda, eles iam resolver o problema do Brasil. Não, vamos imprimir dinheiro, a gente não tem impressora? Vamos imprimir dinheiro. Meu Deus do céu. O pessoal nunca estudou economia. Então, se você imprime dinheiro sem gerar riqueza física real na nação, sem você aumentar o PIB do país, o Produto Interno Bruto, você vai causar uma inflação, porque você vai ter mais papel moeda circulando do que mercadoria. Então essa mercadoria vai ficar mais cara, ou seja, vai precisar de cada vez mais papel para comprar aquela mercadoria. Isso hoje, minha gente, é uma coisa mais do que óbvia. E eu digo hoje, mas na época já existiam economistas como Adam Smith, depois vai vir lá na frente Milton Friedman, depois vai vir Ludwig von Mises. Então, essa turma sempre disse que não pode distribuir dinheiro dessa forma, porque isso vai aumentar o preço da mercadoria, isso vai causar uma crise econômica no Brasil. Então, Adam Smith já tratava sobre isso desde muito tempo. E os caras ignoraram o conhecimento sobre a economia e deu tudo errado, né? Então, os bancos emitiram muito mais dinheiro do que o necessário. A circulação de quantidade de moedas superior à produção real da economia trouxe como resultado a inflação, que é um aumento do volume, né, inchação. Né? Em economia, o termo refere-se ao aumento generalizado dos preços. Esse processo pode ser entendido também como a queda do valor do dinheiro ou, como preferem alguns economistas, a queda do seu poder de compra. Quando o governo emite muito dinheiro sem que a oferta de bens e serviços aumente, ocorre um desequilíbrio. Com mais dinheiro disponível sem o crescimento da produção e oferta de mercadorias, a moeda perde o seu valor e os preços sobem de maneira generalizada, havendo inflação. Então, isso é inflação. É o aumento do preço das mercadorias. Empresas fantasmas, grande volume de dinheiro gerado pelas emissões bancárias e a falta de controle governamental possibilitou a criação de empresas fantasmas que surgiram apenas para obter o crédito facilitado dos bancos. Em outras palavras, o dinheiro emitido não se convertia, em muitos casos, em produção. Ou seja, o pessoal dava o dinheiro para abrir as empresas e o pessoal não abria as empresas. Eles pegavam o dinheiro, estouravam com outra coisa, abria a empresa só no papel. Se você não abre a empresa de verdade, você não produz riqueza. Se não produz riqueza, como é que vai pagar esse dinheiro que o governo emprestou? Está entendendo? Então virou uma bomba relógio a economia do Brasil nesse momento. Aí vem a especulação financeira. A reforma acabou estimulando uma excessiva especulação financeira, desviando os investimentos da área produtiva. Na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, muita gente, em busca de lucro fácil, comprava ações para esperar sua rápida valorização e vendê-las por um preço maior, sem nem mesmo se preocupar com o que produziam as empresas. Ou seja, o pessoal estava mais preocupado em comprar, não trabalhar e vender e ganhar alguma coisa, do que em produzir riqueza. Resultado, você tem investimentos numa empresa que ninguém sabe o que produz, quanto produz, e na verdade a maioria delas não produzia, e ao invés de você ter o aumento das ações, lá na frente você vai ter a queda do valor dessas ações. Resultado, a economia desmorona. De acordo com historiadores, é provável que o nome dado à reforma tenha surgido da especulação desenfreada que ela gerou. O termo encilhar significa arrear o cavalo, prepará-lo para uma corrida. A reforma produziu um movimento tão grande na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
que era semelhante a um hipódromo em dia de corrida. Os investidores eram comparados a apostadores tentando a sorte no jogo. Na época, muitos cafeicultores protestaram contra essa política econômica, pois não lhes interessavam medidas que dessem mais importância à indústria do que ao café. Os resultados da reforma financeira despertavam críticas até mesmo entre os ministros republicanos. Pressionado, Rui Barbosa demitiu-se do cargo em janeiro de 1891. Ou seja, a coisa mais comum na República Brasileira é você ter troca-troca de ministro. É a coisa mais comum do mundo. E o pessoal que era produtor de café não vai gostar nada desse monte de investimento na indústria. Porque eles queriam que o Brasil fosse uma grande fazenda eternamente, que o Brasil não entrasse no industrialismo. E eu ainda digo que o Brasil entrou atrasado. O Brasil era para ter entrado antes, porque a indústria gera emprego, gera riqueza. E o Brasil perdeu muito tempo, nem havia técnicas avançadas de cultivo e ficava preso só na agricultura. Vamos para frente. Página 78. Primeira Constituição da República. Então, a partir de 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição, agora republicana. A primeira Constituição da República foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Então, veja resumidamente alguns dos principais tópicos: governo e Estado, divisão de poderes e o voto. Então, o que é que vai mudar com essa nova Constituição? O Brasil adotou a forma de governo republicana como sistema presidencialista. O presidente da República tornou-se o chefe de governo e de Estado, auxiliado por ministros. O Estado passou a ser federalista, ou seja, as antigas províncias do Império foram transformadas em Estados-membros. Os Estados ganharam autonomia para eleger o seu presidente, cargo que hoje recebe a nomenclatura de governador, e os seus deputados estaduais. Então, o que nós chamamos hoje de governador do Estado, no começo da República, era chamado de presidente do Estado. Então, nós tínhamos um presidente da Federação, que era o presidente da República, e tínhamos os presidentes de cada Estado, que depois passaram a ser chamados de governadores. Cada Estado teria uma Constituição própria, que, entretanto, não poderia contrariar as normas da Constituição Federal. Isso permanece até hoje. O governo republicano, o Estado federalista e o presidencialismo são mantidos até hoje no país. As divisões dos poderes, como foi que ficou o esquema? O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: o executivo, exercido pelo presidente da República e pelos ministros de Estado; o legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal; e o judiciário, cujo órgão máximo era o Supremo Tribunal Federal. Essa divisão de poderes também vigora na atualidade. Ou seja, desde o começo, o esquema é o mesmo até hoje. Como foi que ficou o esquema do voto? Foi abolido o voto censitário, né, que era aquele voto que o cara tinha que ter tantos alqueires de mandioca, tinha que ser rico para poder ter o direito de votar, né, condicionado a certos níveis de renda, e foi garantido o direito de votar aos brasileiros maiores de 21 anos, excetuando-se mulheres. Mulher não votava no começo da República, analfabetos também não votava, nem mendigo, nem soldado e nem religiosos, que eram sujeitos à obediência eclesiástica. Ou seja, continuou sendo um grupelho que votava, né? A grande maioria, mais da metade dos brasileiros, continuava sem votar. Manteve-se assim, no início da República, o mecanismo de exclusão que impedia a participação popular nas decisões políticas do país. Disso teria resultado o desinteresse de grandes parcelas da população pelas questões políticas. Ou seja, como desde o começo da história do Brasil, a grande maioria do povo foi impedido de participar da política, não podia votar e nem ser votado, então o Brasil criou essa cultura do pessoal não gostar de política, não procurar saber, e aí são sempre os outros que tomam as decisões por nós. Como analisa o historiador José Murilo de Carvalho, na capital da República, a cidade do Rio de Janeiro, os acontecimentos políticos eram representações em que o povo comum aparecia como espectador, ou, no máximo, como figurante. Sem os caminhos da participação política, o povo do Rio de Janeiro concentrou sua atividade social
nos bairros, nas associações, nas igrejas, nas festas religiosas, nas rodas de capoeira, etc. Foram o futebol, o samba, o carnaval, que deram ao Rio de Janeiro uma comunidade de sentimentos, por cima e além das grandes diferenças sociais que sobreviveram e ainda sobrevivem. Negros livres, ex-escravos, imigrantes, proletários, a classe média, encontraram aos poucos um terreno comum de autoconhecimento que não lhes era propiciado pela política. No decorrer do período republicano, no entanto, os segmentos sociais excluídos da vida política do país passariam a lutar não só pelo direito de participar, mas também de fazê-lo sem pressões. As conquistas foram graduais ao longo do século XX, o voto se tornou secreto e, aos poucos, as mulheres, os religiosos, os analfabetos, assim como jovens maiores de 16 anos, adquiriram o direito de votar. Ou seja, ao longo da história do Brasil, o povo começa a despertar, né? E aí eles vão entender que precisam, sim, participar das decisões, porque quem está lá decidindo só está decidindo em favor deles mesmos. E aí o povo vai começar a exigir, as mulheres, os religiosos, os analfabetos, o pessoal vai começar a dizer, não, eu quero participar sim, eu quero escolher quem vai ser o presidente, quem vai presidir a gente. Então, que conversa é essa que só A, B ou C pode votar e o resto do povo só assiste? Né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando passar aqui o governo dos militares, é que vai começar o coronelismo no Brasil, que a gente vai estudar na próxima aula, e que cai muito em Enem também, o coronelismo, e você vai ter um voto aberto, ou seja, o voto não era secreto, a população ficava acuada, tinha que votar obrigado em A, B ou C, né? E, enfim, era uma série de fraudes que ocorria na eleição brasileira durante o período do coronelismo. Era o chamado voto de cabresto, que a gente vai estudar lá na frente, e que cai bastante nas avaliações do Enem. E a última parte do nosso texto são os governos militares, né, a gestão dos primeiros presidentes. Então a gente vai ver aqui quem foram os dois primeiros presidentes da República do Brasil, e foram dois militares da República, ficou conhecido como República da Espada, nesse primeiro momento, que também muitas vezes cai no Enem, questões sobre a República da Espada. Depois de elaborar a Constituição de 1891, a Assembleia Constituinte foi transformada em Congresso Nacional. Coube a esse órgão, então, eleger os primeiros presidentes e vice-presidente da República. O Marechal Deodoro da Fonseca candidatou-se à presidência com o apoio de militares. Os poderosos fazendeiros de café, que constituíam a elite econômica do país, receavam, no entanto, o autoritarismo de Deodoro. Além disso, muitos o responsabilizavam pela crise econômica causada pelo encilhamento, pois Rui Barbosa foi o seu ministro. Assim, nessas primeiras eleições, a oligarquia cafeeira de São Paulo apresentou seus candidatos, Prudente de Moraes para presidente e Marechal Floriano Peixoto para vice-presidente. Os setores militares insistiram na candidatura de Deodoro da Fonseca, com o almirante Eduardo Wandenkol como vice-presidente. Como é que eu posso explicar isso? A eleição para presidente era separada da eleição de vice. Então, não era você eleger um presidente, você elegia a chapa toda, não. Votava-se para presidente e votava-se para vice. Entendeu? Podia misturar as chapas. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter um presidente de uma chapa e um vice de outra. Os opositores vão ter que trabalhar juntinhos. E, é claro, um vai ficar tentando derrubar o outro toda hora. Governo Constitucional de Deodoro da Fonseca, 1891. Embora tivesse vencido as eleições, Deodoro não conseguiu o apoio político necessário para governar o país com tranquilidade. Ele sofreu a oposição dos cafeicultores de São Paulo, que dispunham de representantes no Congresso Nacional. Como não conseguia lidar com a oposição parlamentar, em novembro de 1891, Deodoro decidiu fechar o Congresso e prendeu os seus principais líderes em atitude de grave desrespeito à Constituição. Organizou-se, então, uma forte contestação ao governo de Deodoro. Um protesto contra o seu autoritarismo, os trabalhadores, em protesto contra o seu autoritarismo, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em greve. Ao mesmo tempo, membros da Marinha, liderados pelo almirante Custódio José de Mello, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro,
com os navios de guerra ancorados no porto, no episódio que ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. Então, a Primeira Revolta da Armada, que a gente vai estudar com mais detalhes lá na frente, foi um monte de marinheiro insatisfeito com as atitudes de Deodoro, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e disseram, se o senhor não resolver esse problema, nós vamos explodir o Rio de Janeiro. Legal. Diante da situação tão crítica, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. Seu cargo foi ocupado pelo vice-presidente Floriano Peixoto, que já estava se lambendo para pegar o cargo de Deodoro da Fonseca. Então, Floriano Peixoto vai assumir de 1891 até 1894, né, e esse vai ser pior do que Deodoro. O Marechal Floriano Peixoto chegou ao poder apoiado pelas forças políticas de São Paulo e por influentes setores das Forças Armadas. Dentre as suas primeiras medidas, destacaram-se o afastamento dos chefes de governo estaduais, considerados adversários, e a reabertura do Congresso Nacional. Além disso, o governo de Floriano procurou estimular a industrialização. Para isso, facilitou a importação de equipamentos industriais, a concessão de financiamento a empresários da indústria. Foi o bastante para provocar antipatia dos fazendeiros tradicionais, defensores da vocação agrícola do país. Ou seja, quando o cara começou a querer fazer alguma coisa, investir na indústria para ver se gerava emprego, para ver se a nação se desenvolvia, aí vem de novo os mesmos cafeicultores que derrubaram a monarquia, reclamando que não era para investir em indústria, era para investir na agricultura, que o futuro do Brasil estava na nossa vocação agrícola. Aí, o governo também promoveu importante reforma bancária. Aprendendo com os erros anteriores, proibiu os bancos particulares de emitir dinheiro. A emissão de moeda passou a ser responsabilidade exclusivamente do governo federal, medida que lhe conferia maior controle sobre o dinheiro em circulação. Para conquistar a simpatia das camadas urbanas, que eram comerciários, profissionais liberais, funcionários públicos e o nascente operariado, Floriano adotou uma medida de repercussão popular, baixou os preços da carne dos aluguéis residenciais e aprovou uma lei que previa a construção de casas populares. Ou seja, para tentar ganhar o povão, o cara mandou baixar os preços. Isso é terrível para a economia, porque quando você obriga o cara a baixar o preço, ele, na maioria dos casos, deixa de produzir e gera escassez do produto e gera miséria. Pelo menos uma coisa boa ele fez, apesar de estar comendo mais imposto para fazer isso, ele disse, vamos fazer casas populares. Então, beleza, foi bom, foi legal, muita gente ganhou casa. Então, vamos para a página 80, que é a nossa última página de hoje. O Marechal Floriano Peixoto era conhecido como Marechal de Ferro. Isso não é porque ele era um menininho muito legalzinho, né? Está na página 80. O perfil mais popular de Floriano Peixoto não encobriu, porém, a sua face autoritária. Em pouco tempo, surgiram fortes críticas ao seu governo e grupos oposicionistas passaram a defender a convocação de novas eleições presidenciais. Ou seja, fora Floriano, né? Foi isso que começou a acontecer. Essas pressões iniciaram-se no dia 31 de março de 1892, quando 13 generais enviaram ao presidente uma carta manifesta exigindo a convocação de novas eleições. Ou seja, era o exército que estava ameaçando Floriano Peixoto. Alegavam que essa era a única maneira de restabelecer a tranquilidade interna da nação e o prestígio internacional do país. Ao receber a carta, não fez a oposição recuar por muito tempo. Em setembro de 1893, o almirante Custódio José de Melo liderou a segunda revolta da Armada. 15 navios da Marinha, ancorados na Baía de Guanabara, ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro caso o presidente não convocasse novas eleições. Os comandantes cumpriram a ameaça. Nesse contexto, Floriano recebeu o apoio do Partido Republicano Paulista, representantes dos cafeicultores de São Paulo, e utilizou as tropas do Exército.
A revolta foi contida em março de 1894. Floriano era arrochado, botou torano, sem pena. Apesar dos conflitos e críticas, Floriano não cedeu às pressões e permaneceu no poder até o fim do mandato iniciado por Deodoro. Devido à sua maneira enérgica de enfrentar os adversários políticos, Floriano ficou conhecido como Marechal de Ferro. O bicho era potente mesmo. Último texto, ainda em 1893, explodiu no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, um violento conflito entre dois grupos políticos locais, que era o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista. O PRR defendia a forma de governo republicana e o sistema presidencialista. Os republicanos, apelidados de pica-paus, eram adeptos do positivismo e tinham apoio político-militar de Floriano Peixoto. Mantinham aliança com o líder do governo gaúcho, Júlio de Castilhos. Já o Partido Federalista apoiava a forma de governo republicana, mas defendia o parlamentarismo. Pretendia revogar a Constituição Gaúcha, que, naquela época, permitia a reeleição indefinida do presidente do Estado, que é o atual governador. Os federalistas eram apelidados de maragatos. Eram liderados por Silveira Martins e contavam com muitos partidários entre os tradicionais estancieiros gaúchos. Acabaram unindo-se aos rebeldes da Armada, no Rio de Janeiro, e ameaçaram atacar o estado de São Paulo, cuja elite política representava os cafeicultores e prestigiava o governo central. O governo federal enviou tropas ao sul para combater os revoltosos. Em mais de 2 anos de conflito, a Revolução Federalista causou a morte de aproximadamente 10 mil pessoas. Terminou somente em agosto de 1895, com a vitória dos pica-paus, durante o governo de Prudente de Moraes, presidente eleito em 1º de março de 1894. Ou seja, foram várias as tentativas de mudar a Constituição do Brasil, mudar de governo, instituir uma Constituição federalista, parlamentarista, e o governo não permitiu que essas mudanças mais profundas acontecessem. Claro, estava muito bom para eles, então não era interessante que essas mudanças acontecessem naquele momento. Pois muito bem, nós concluímos o capítulo 5, na próxima aula a gente vai ver o capítulo 6, que foi a República Oligárquica no Brasil, que também cai bastante no Enem. Eu vou depois enviar o link dessa aula para vocês e vou também enviar o link da atividade do capítulo 5, ok? Então, deixa o nomezinho aí no chat e a sua turma. Não esqueça de colocar o nome completo e turma e tchauzinho.